Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, chegamos à reflexão do 10º mandamento da lei de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês por todo este tempo. Que possamos, com a graça de Deus, continuar esse apostolado. Não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo, diz o texto de Êxodo 20:17. Em Deuteronômio 5:21, lemos o que está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi ou seu jumento, nem nada que lhe pertença. Jesus afirma que onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Mateus 6:21. Queridos irmãos, o 10º mandamento da lei de Deus complementa o 9º e tem por objeto proibir a cobiça ao bem alheio, raiz de onde procede o roubo e a fraude. A concupiscência dos olhos, segundo 1 João 2,16, conduz ao sofrimento e à injustiça. A cobiça tem a sua origem na idolatria, proibida nos 3 primeiros mandamentos da lei, um apetite sensível que nos leva a desejar coisas que podem ser agradáveis, porém pertencentes a outras pessoas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente, de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 6:12. O termo não cobiçarás significa que devemos nos afastar dos desejos de obter de forma ilegal aquilo que não nos pertence. Ou seja, não é erro desejar obter coisas que pertencem ao próximo, desde que seja por meios legítimos. A cobiça dos bens alheios é insaciável, não tem limites. O 10º mandamento proíbe também aquele desejo de que existam pessoas passando necessidade para que outros possam lucrar com essa situação. Esse mandamento exige que seja banida a inveja do coração humano, pois foi pela inveja que o demônio conseguiu que a morte entrasse no mundo, como nos diz o livro da Sabedoria 2:24. O parágrafo 2539 do Catecismo diz que a inveja é um vício capital. Designa a tristeza que se sente perante o bem alheio e o desejo imoderado de se apropriar dele, mesmo indevidamente. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pelo mal do próximo e o desgosto causado pela sua prosperidade. A inveja, meus irmãos, é um dos 7 pecados capitais, porém dificilmente confessada. A inveja é uma recusa da caridade, uma tristeza exacerbada pela alegria de outra pessoa. Sentimento que pode nascer do orgulho e por isso é tão importante desenvolver a virtude da humildade. O Catecismo nos ensina que Deus é glorificado por nós quando nos alegramos com o progresso do nosso semelhante. São Paulo afirma que é mediante a fé em Jesus Cristo que crucificamos nossos desejos, paixões e somos então conduzidos pelo Espírito conforme Romanos e Gálatas. O fenômeno da comparação está diretamente relacionado ao sentimento da inveja. As pessoas invejosas são infelizes, frustradas, insatisfeitas, rancorosas, ressentidas. Porém, têm dificuldades de perceber esses sentimentos em si mesmos, projetando sim essas frustrações nos outros. Isso ocorre como um mecanismo de defesa, transferindo a si tudo aquilo que não é aceitável pelo próprio ego. Ou seja, desejos e sentimentos recusados em si próprios são transferidos aos outros. A dificuldade em aceitar a si mesmo a realidade da inveja está em assumir os fracassos pessoais, talvez a própria incompetência em assuntos que precisariam ser dominados e até mesmo a falta de alegria com as próprias conquistas. Isso é muito claro, por exemplo, na política, onde pessoas altamente incompetentes e preguiçosas são ouvidas como sábias e inteligentes, quando não detêm o mínimo conhecimento necessário para desenvolver este ou aquele projeto,
mas estão lá por politicagem e parceria ideológica. O livro do Eclesiástico nos ensina no capítulo 21, o coração do insensato é como um vaso trincado, nada consegue reter de sabedoria. A ciência do ignorante são palavras que nem podem ser repetidas, pois para o tolo toda a instrução é como um fardo pesado nos pés, é como algema nos punhos. O preguiçoso é comparável a um monte de esterco que quem os toca se suja e se contamina. Por isso Deus quer que sejamos pessoas honestas, sábias, humildes, ativas, empreendedoras e prósperas. Mas muitas pessoas se deixam dominar pelo ego, não conseguem ver a diferença e se sentem merecedores de elogios e admiração. Ego é uma consciência de si próprio. Sim, o ego é uma instância psíquica que estrutura a nossa personalidade e se constitui a partir da interação entre o sujeito e a realidade, tendo função importante na autoestima, mas se torna egoísmo quando uma pessoa se preocupa exclusivamente com si mesma, com seu próprio bem-estar, seus próprios interesses, sem considerar as dos outros, e ao evitar a dor e o desconforto, tenta manter as aparências, a autoimagem de si próprio, e a pessoa invejosa tem a necessidade de aceitação, de receber aprovação, e isto é uma manifestação clara do egoísmo. A Bíblia nos contempla com vários casos de inveja. É Caim que, ao invejar o progresso do irmão, o matou. Jacó, instigado pela inveja, toma o lugar de seu irmão Esaú para receber do seu pai a bênção da primogenitura. José do Egito é vendido por inveja. Jesus é entregue e morto por inveja. A inveja corrói, destrói, aniquila a alma. Jesus impõe uma condição para a salvação: que o desejo por ele seja maior que o desejo por outro alguém ou por alguma coisa, e afirma que o desapego das coisas do mundo é obrigatório para entrar no reino dos céus. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Queridos irmãos, muitos desconhecem, mas o viver a pobreza em espírito significa viver uma humildade voluntária e uma renúncia ao mundo e ao que ele oferece. Essa é a pobreza que Jesus se refere, à qual devemos nos dedicar, fugindo daquela ideia da teologia de libertação que os pobres financeiramente é que são os únicos amados por Deus, pois um pobre materialmente pode ser exageradamente orgulhoso, invejoso, enquanto que alguém que tem posses e riquezas pode ser humilde e simples. O correto, queridos, é abandonar-se à providência do Pai Eterno numa libertação da preocupação pelo amanhã. É a confiança em Deus que dispõe para a bem-aventurança dos pobres que verão a Deus. A verdadeira felicidade, ela está vinculada ao apego às coisas do céu e ao desapego das coisas terrenas. A possibilidade de ver a Deus face a face ultrapassa toda a bem-aventurança. Para contemplar a Deus é preciso mortificar os maus desejos, e a graça de Deus fará o resto, pois Ele é a recompensa da virtude, a maior e melhor que existe. Ele deve ser o fim de nossos desejos. Ele é o dom por excelência para quem quer ver a Deus na sua plenitude, por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.